Só esperando só mais um pouquinho para continuar. Pode ir, Jefferson? Pode. Boa noite, meus irmãos. Mais forte um pouquinho. Boa noite. Isso. Vamos estar agora nos aquietando. Estamos agora na casa do Senhor. Temos hoje uns visitantes. Depois vamos lá dar um abraço neles. Falar, sejam bem-vindos. Muito obrigada por ter vindo aqui hoje. Estamos felizes com a presença de vocês. Meus irmãos, agora vamos estar orando por este início desse culto, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos guarde e que abra nossos corações pela palavra que vamos ter hoje à noite. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pela noite que tivemos, Senhor. Senhor Deus, eu venho te pedir, ó Pai, por este culto, que tudo possa acontecer conforme a Tua maneira, Senhor. Que tudo possa acontecer conforme o Teu agrado. Que todas as músicas, Senhor, sejam cantadas para a honra e glória de Ti. Que tudo aqui neste culto seja dado para a honra e glória do Senhor, ó Deus. Senhor Deus, esteja conosco, nos abençoando, nos guardando. Que possamos estar, Senhor, com a mente e com os corações abertos, ó Pai. Que possamos estar concentrados aqui na Tua presença, Senhor. Senhor Deus, nos revigore e nos faça ir para o fundo do Teu ensinamento, para o fundo da Tua vontade, Senhor. É isso que eu oro, te agradecendo e pedindo. Amém. Aleluia. Boa noite. Boa noite. Amém. Glória a Deus. Todo mundo acordado aí para a glória do Senhor Jesus? Vamos colocar de pé, vamos adorar ao nosso Senhor e Rei nessa noite. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Enquanto nós vamos cantando juntos, saia do seu lugar, dê um abraço bem apertado ao seu irmão aí. Temos algumas pessoas nos visitando nessa noite. Dê um abraço bem apertado ao nosso querido visitante. Essa canção, ela diz que o nosso Senhor, o nosso Emanuel, é aquele que veio para nos resgatar, é aquele que veio para nos salvar, aquele que veio cumprir a vontade do Pai e veio nos tirar da prisão das trevas e nos apresentar a maravilhosa luz de Cristo. E é esse Deus que nós vamos cantar nessa hora com bastante alegria e bastante animação. Afinal de contas é mês dos jovens, não é? Quem aí tem menos de 100 anos aí? Menos de 100? Então tá todo mundo jovem, então vamos cantar, pular, cantar, dançar para a glória do Senhor Jesus nessa noite, amém? Deixou a sua glória para estar comigo, morreu numa cruz para estar comigo. O diabo vai estar comigo e o véu se rasgou pra estar comigo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. 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 Emanuel, 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 Emanuel.
cante a ele assim, ó. Oh, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. 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 Emanuel, 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 Emanuel. Amém, amém. Aleluia! Ao nosso Emanuel, Deus conosco. Deixa eu te perguntar uma coisa, você está feliz nessa noite? Amém? Você está feliz? Deixa eu te falar, deixa eu te dar um único motivo para você estar feliz nessa noite. Faz assim comigo, ó. Fez? Respirou? Só esse motivo já é suficiente para você pular. Só esse motivo é motivo suficiente para você dançar, se alegrar na presença do Senhor. O ar que eu e você respiramos. Essa hora muitos gostariam de estar neste lugar. Muitos gostariam de estar na casa do Senhor, mas não podem. Irmãos nossos, daqui dessa igreja, que um dia tão alegremente levantavam suas mãos, cantavam e adoravam o Senhor aqui junto conosco. Hoje eles não podem mais estar aqui. Mas eu e você podemos. Então nessa noite nós vamos nos alegrar e celebrar por nós, por cada um de nós e até por aqueles que não podem estar aqui. Mas nós estamos para a glória do Senhor Jesus. Essa canção diz: celebre ao Rei. E aí nós vamos celebrar ao Rei através de canção, amém? A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, envolve o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao
toda a glória e todo o louvor. Irmãos, vamos estar, como é mês dos jovens, nós temos um tema. Vamos estar falando o tema 1, 2, 3. O raso não me serve mais. Ô Jefferson, coloca a divisa aí, fazendo um favor. Vamos lá. E conhecerão esse amor que excede todo conhecimento, para que sejam feitos a plenitude de Deus. Amém. A nossa música, ela fala sobre um furioso oceano, que nós devemos estar mais, que nós não queremos estar no raso. Hoje de manhã, nosso irmão Adriano, ele pregou, ele falou, para você estar no profundo, você precisa ter conhecimento. Você não vai nadar lá no raso, você não vai nadar lá no fundo, você vai ficar só no raso. E você vai ficar só no raso. Mas se você quer nadar, você quer conhecer o fundo, você precisa estudar, ter conhecimento, praticar. E na nossa vida, na nossa realidade, a gente precisa pegar mais a palavra de Deus. A gente precisa estar mais com Deus. Não adianta a gente querer se a gente não faz por onde. A gente tem muitas vezes que buscar. Na realidade, temos que buscar. Temos que agir, temos que falar, mas precisamos fazer primeiramente. E começa dentro de casa, começa conosco, começa no nosso individual. Precisamos querer mais, não queremos mais estar no raso. Nós queremos nos aprofundar e nem na realidade a gente não quer se emocionar. A gente não quer nem arrepiar. Isso não é estar na presença de Deus. Isso é emoção. Isso não é a presença do Senhor. A presença do Senhor requer plenitude. E é isso que estamos aqui agora fazendo. Então eu te convido a fazer, a cantar essa música em atitude de oração, pedindo para o Senhor: Senhor, não quero mais. Eu quero a sua plenitude. Furioso
afogando em ti, furioso oceano, dentro de mim. estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Chega de andar no raso, chega de viver aquelas coisas superficiais. Chegou a hora de nós vivermos profundidade, e profundidade com Cristo Jesus. Comece nessa hora, nesse momento, a clamar pelo Espírito Santo de Deus neste lugar. E diga a Ele: Senhor, eu não quero mais viver no raso. Senhor, eu não quero ser apenas um religioso. Senhor, eu não quero mais apenas cumprir um compromisso aos domingos. Senhor, eu quero verdadeiramente experimentar de Ti. Eu quero mergulhar em Ti, Senhor. Clame ao Senhor nessa noite. Diga a Ele: Agora, meus irmãos, vamos estar entrando no momento de dedicação de vidas e ofertas que você tiver hoje no seu coração, de bom grado. Entregue ao Senhor como forma de agradecimento pelo que Ele fez na sua vida. Enquanto isso, estaremos cantando uma música que fala que Ele é muito mais do que podemos pensar e sonhar. Quem é Ele? Quem é Jesus? Tantos milagres, tantas coisas que Ele fez por nós, que Ele faz diariamente. É muito sublime o amor dele, que não dá nem para pensar e nem comparar. Vamos estar em atitude de oração também, porque essa música é uma música que toca muito o coração, quando a gente pega o real significado dela. Que você também esteja agora em atitude de oração nesse momento. Admirável,
Deus, nós nos rendemos à tua maravilhosa graça. Cante a Ele. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Pode ser mais forte pro Senhor. Somente Ele é digno. Tua presença É mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. A Ele toda a honra e glória e louvor para todo e todo sempre. Pastor. Quero chamar as nossas crianças e as professoras aqui. Ainda não? Oração para quê? É intercessão, não é? Amém. Então, somente a Luísa aqui, ó. Mas depois vocês permaneçam aqui que nós vamos cantar mais um cântico ainda. E como é bom ficar ali. Amém. Misericórdia. Então vamos orar então, meus irmãos. Você tem algo para colocar diante do Senhor? A irmã Gide, aleluia, misericórdia. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Você tem algo para colocar diante do Senhor? Você que está em casa, tem alguma causa para colocar diante de Deus? A vida e a morte estão nas mãos do Senhor. A primeira e a última palavra pertence a Deus. O homem diz que não há mais jeito. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor age, ninguém pode impedir. O homem dá o seu parecer, mas agindo o Senhor, ninguém poderá impedir. Então quero convidá-lo, se você tiver disposição, se curvar diante do Rei dos Reis. Vai ensaiando agora, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Pai, tenha piedade de nós, tenha misericórdia de nós. Olha para o coração da tua igreja aqui nesta noite, olha para cada casal, olha para cada família, olha para cada criança, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a cuidarmos das nossas crianças, para que a tua palavra, que é viva e eficaz,
fique impregnado dentro destes corações, para que nada, ninguém possa retirar, impedindo o teu mover, o teu agir na vida de cada uma delas, em nome de Jesus. Nós estamos aqui nos reunindo em teu santo nome, Senhor. Pai, nós colocamos alguns dos nossos irmãos em tuas mãos. Visita o irmão Joel nesta hora, o Wellington, ó Deus, a Juliana, Senhor, o Davi, ó Pai. Visita a Isabel, visita todos aqueles que têm pedido a nós para estarmos orando por eles. O Senhor sabe como eles se encontram, ó Pai. Segundo o homem, as coisas estão ruins, mas a vida e a morte estão nas mãos do Senhor. Dê vida, Senhor, àqueles que precisam viver e que vivam para o louvor e glória do teu santo nome. Entra com providência, Senhor, na vida conjugal, restaurando, aparando as arestas para que o cônjuge, ó Deus, eles possam viver de uma maneira agradável aos teus olhos, em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir misericórdia pelas famílias, cada família aqui representada, Senhor. Ajuda-nos a vivermos de tal modo, onde os nossos filhos, netos, sobrinhos, onde as nossas crianças possam ter-nos como modelo, como exemplo a seguir. Ó Pai, nós não queremos que eles vivam 5, 15, 20 anos no raso, Senhor. Nós queremos que eles se aprofundem cada vez mais. Nós queremos que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nós queremos que eles sejam cheios do teu Santo Espírito. Nós queremos, ó Deus, que eles sejam a carta de Cristo, ó Pai, exalando o bom perfume de Cristo por onde forem e andarem, em nome de Jesus. Pai Santo, visita os aniversariantes, ó Pai. Toma a irmã Eliane em tuas mãos, o irmão Rodrigo, ó Pai, o irmão Levi. Que a bondade do Senhor seja manifesta nestas vidas, em nome de Jesus. Visita a Juliana nesta hora também, Senhor. Restaura aquelas áreas que precisam de restauração da parte do Senhor. Ser com aqueles que estão em casa, Senhor, que a tua presença seja notória a eles, em nome de Jesus, ó Pai. E não permita que ninguém saia deste lugar sem ouvir a tua voz. Toma-nos em tuas mãos, ó Deus, envolva-nos, Espírito Santo, com a tua presença, Senhor, e que nada, ninguém nos perturbe e incomode. Apresentamos ao Senhor os nossos dízimos, ó Pai, as nossas ofertas, Senhor. Que privilégio temos nós de honrá-lo com os nossos bens, com as nossas fazendas, entendendo que apenas devolvemos uma pequena parte de tudo aquilo que o Senhor nos dá. Ao Senhor tributamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Continue conosco, ó Pai, recebendo o nosso louvor e a nossa adoração. É a oração que a tua igreja faz, que o teu povo faz, em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Louvemos ao Senhor. Misericórdia, meus irmãos. Amém. Vamos lá. Quero convidar o nosso pastor Alisson ali, varão. Aproxime-se em nome de Jesus. Bom tê-los aqui em nosso meio nesta noite, tá? Que Deus prepare o seu coração para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Bom ver a família aqui. Amo vocês em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus continue a obra em seus corações em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, pelo pastor Alisson. Nós temos pedido ao Senhor para que todos aqueles que ocuparem o púlpito da nossa igreja sejam a boca do Senhor. E podemos dizer, Ebenezer, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Temos tido o privilégio de ouvir a voz de Deus. E também hoje não será diferente. Oremos então. Pai, louvado seja o teu nome. Santo,
Santo é o Senhor. Cativa a nossa mente ao teu trono de graça e glória. Não permita que nada, ninguém nos perturbe, nos incomode, nos atrapalhe, nos impeça de ouvir a tua voz. Se com as nossas professoras, as nossas crianças, ó Pai, visite-as, ó Deus, de tal modo, onde a tua palavra fique impregnado dentro destes corações, ali na sala onde elas estarão. Se conosco aqui, Senhor. Usa o pastor Alisson, ó Deus, para o louvor e glória do teu nome. Tudo aquilo que ele estudou, tudo aquilo que ele pesquisou, tudo aquilo que o Senhor ministrou ao coração dele, que é útil para o seu viver diário, aquilo que é necessário compartilhar conosco, o teu povo, a tua igreja, nós que estamos aqui nos reunindo em nome de Jesus. Fala conosco, Pai. Precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco. Repreenda todas as vozes contrárias à do teu Santo Espírito. Repreenda e impeça aquilo que possa tentar nos atrapalhar, nos impedir de ouvirmos a tua voz. É a oração que a tua igreja faz. Que haja reverência por causa da tua presença e que caia, à medida que o teu servo for ministrando a palavra, que caia temor e tremor dentro do nosso coração por causa da presença do Senhor. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Boa noite, queridos. Muito bom voltar aqui. E enquanto eu estava vindo ali no Uber, eu lembrei que aqui foi a primeira igreja que eu preguei quando cheguei em Volta Redonda, a não ser o conforto. Então é um privilégio estarmos juntos novamente aqui para exaltar o nome do nosso Senhor. Eu estou acompanhado da minha esposa, Neila, que está ali, também da minha família que me adotou aqui em Volta Redonda. É muito bom ter o Wagner, a Geide junto comigo, a Lúdia, a Laís e o João Pedro agora, né? Deus abençoe vocês, Deus abençoe os irmãos. E o tema escolhido é um tema muito profundo, porque a gente e essa sociedade que nós vivemos é uma sociedade que muitas vezes escolhe viver na rasidade da vida. Muitas vezes as pessoas, ao mesmo tempo que elas querem um bom futuro, elas não procuram algo que leve elas a um bom futuro. Muitas vezes as pessoas que querem viver um relacionamento com Deus não se dispõem a orar, a estudar a palavra de Deus. E então a nossa oração é: nós queremos ir mais profundo, Senhor. O raso, ele não me serve mais, mas o quanto disso você de fato quer experimentar da sua vida. Os irmãos, né, eu já louvo a Deus pela vida dessa juventude que entendeu conversar sobre isso. Porque muitas vezes nós queremos conversar sobre outras coisas, mas entender que o raso não me satisfaz, né? Não me serve mais, é necessário para os nossos dias. Então louva a Deus pela vida do pastor Carlos e dessa juventude. Os irmãos estão trabalhando o texto de Efésios 19, um texto que fala muito ao nosso coração sobre essa vivência de profundidade num relacionamento com Deus. Mas essa noite eu quero trabalhar um outro texto com você, então eu te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 4. Deixe ela aberta aí, porque nós vamos ler o trecho onde logo após Jesus ser batizado por João Batista, o próprio Pai, o próprio Deus dizer: esse é o meu filho amado, em quem tenho tanta alegria. E então a gente entra nesse texto e percebe o quanto nós vamos aprender com Jesus essa noite, para entender que um discípulo que ama o Senhor e que quer viver não no raso, mas numa profundidade com Deus, precisa fazer. Então nós vamos ler aí Mateus 4, a partir do verso 1, que diz o seguinte: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Verso 8. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe entregarei, se prostrado você adorar. Então Jesus lhe ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, ela que tem o poder de nos abençoar, ela que tem o poder de nos instruir, e que o Senhor faça isso de acordo com a tua vontade nessa noite, no nome de Jesus, amém. Então nós estamos diante aí do texto onde Jesus, ele vai para o deserto, e ali no deserto ele é tentado por Satanás, né? Primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos é que o raso ele não nos satisfaz, porque eu não desisto no deserto. Tem muita gente que pede para ir mais profundo, mas quando Deus coloca essa pessoa lá no fundo, e aí eu não estou falando de fundo do poço aqui, mas eu estou falando de intimidade com Deus, de vivência com Deus, de amor ao Senhor, de fato que nós cantamos, vem fluir o Espírito de Deus em nós. Nesse momento, Deus também coloca essa pessoa no deserto. E então ele está no deserto para quê? Para aprender aquilo que Deus quer tratar no coração durante esse tempo de profundidade. Nós vamos perceber que foi o próprio Espírito que leva Jesus ao deserto. A gente às vezes pensa que eu estou vivendo essa vida, agora eu tenho mais aproximação de Deus, eu estou lendo mais a Bíblia, mas por que, Senhor, que isso está acontecendo comigo? Ao exemplo daquele que é o maior exemplo de todos, nós vamos perceber que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Muitas vezes eu e você, nós queremos viver um evangelho confortável, e a profundidade que Deus quer tratar no meu e no teu coração pode ser no deserto. Eu estou olhando a Geide aqui, né? E a Geide, gente, para quem não sabe, né? Pastor Carlos, agora uma aposentada, né? Curtiu seus 37 anos ali na Igreja Batista do Conforto. E nesses 6 anos, quase 6 anos que eu estou na igreja, eu conversava muito com a Geide. E em alguns momentos a gente fala, mas é no deserto que Deus quer tratar com a gente. Presta atenção, olha. Muitas vezes nós estamos vivendo as nossas vidas com Deus, nós queremos viver um evangelho que agrada ao Senhor. O raso ele não serve mais para mim, e por não servir mais para mim, eu quero ir mais profundo, mas o Senhor pode nos levar a viver tempos difíceis. Tempos onde os problemas parecem que não vão ser solucionados tão rápidos. Tempo onde a sociedade vai nos pressionar cada vez mais para que nós sejamos parecidos com aquilo que o mundo quer que nós sejamos parecidos. E nós precisamos entender que Deus, Ele nos leva a alguns lugares para que nós possamos ser provados na nossa fé. Para que nós possamos entender o que de fato é viver uma vida de profundidade. O que de fato é viver uma vida que o raso não tem mais valor para nós, mas que a profundidade em Deus tem valor para nós. Perceba o verso 2, que Mateus diz o seguinte: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome.
Quando você quer viver uma vida mais próxima do Senhor, se você não se entrega a Ele em oração, em estudo da palavra de Deus, no jejum, você não consegue vencer o deserto que o próprio Deus irá te colocar para te lembrar o seguinte: olha, sou eu que te guio no profundo. A vida precisa estar à disposição daquele que de fato guia as nossas vidas, para que eu e você entendamos que é Ele que nos conduz a todo tempo. É no deserto que muitas vezes a minha fé e a sua fé é amadurecida. É quando a gente está vivenciando os nossos maiores problemas e talvez, como eu disse para você no começo, quando você está com mais intimidade com Deus, é que Deus diz: calma aí, eu vou provar você. Não foi você que pediu para viver uma vida mais profunda? Não foi você que falou que o raso não satisfaz mais? Então, Deus começa a trabalhar e tratar a nossa fé. E nós vamos ver que, de acordo com o texto, aquele que busca a profundidade no Senhor é aquele que aprende mais da palavra do nosso Deus. Nós vamos ver a todo momento o nosso amado Jesus dizendo: está escrito, o Senhor disse. E não sei aqui, né, pastor Carlos, mas talvez no conforto é assim. Mas quanto tempo nós não decoramos um versículo bíblico? E às vezes a gente está no meio da situação, o Google não funciona, a Bíblia online não está funcionando, porque está sem sinal, está sem internet, aí tem Bíblia offline, mas não abre. Qual o versículo que garante a tua fé nesse tempo que você está vivenciando o deserto? Como você vive a sua vida entendendo que Deus quer cuidar de você nesse tempo que Ele está te levando para o deserto, para que você seja amadurecido nesse tempo. A preparação que Deus queria fazer com Jesus, o homem ali naquele momento, porque o que a gente percebe no texto? Ele jejua 40 dias e 40 noites, e o final do texto diz o seguinte: ele teve fome. Homem, carne, e ali ele estava com a sua necessidade precisando ser suprida, e é nesse momento que as nossas necessidades físicas precisam ser supridas, que muitas vezes o diabo age nas nossas vidas. E aí um segundo ponto que eu quero pensar com você é que o raso não me satisfaz, por isso eu vivo pela palavra de Deus. Olha só o que o versículo 3 diz: então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava com o quê, irmãos? Com o que Jesus estava naquele momento? Fome. Imagina você tentado no deserto, vivenciando uma profundidade com Deus, leitura da palavra, oração. Satanás, adversário das nossas almas, que quer humilhar você, que quer colocar você longe de Deus, que quer dizer que o raso satisfaz sim eu e você, nesse momento oferecendo o maior banquete para você. Qual é a tua resposta? O que o Senhor Jesus disse naquela noite, naquele tempo, é o seguinte: a palavra do Senhor diz, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas do quê? De toda palavra que procede da boca de Deus. Qual é a palavra de Deus que tem influenciado a tua vida? Qual o teu relacionamento com Deus que te faz dizer: Satanás, arreda o pé daqui, porque eu creio no meu Salvador, é Ele que me salvou, Ele que é poderoso, Ele que me livra dos pecados, e é Ele que me justifica através do sangue do Calvário. Naquele momento, a necessidade de Jesus, o que Ele precisava, quanto o homem ser suprido, era a sua fome. E o que Satanás faz? Trabalha onde? Na fome de Jesus. Onde que Satanás tem rodeado a tua vida,
e tem trabalhado em você a ponto de você querer viver uma vida mais profunda, mas ele te leva a viver o raso novamente. Por quê? Porque talvez você não tenha de fato vivenciado uma vida de se aprofundar e de dizer: Satanás, a palavra de Deus diz isso. Mas eu quero te lembrar, meus irmãos, que só vive essa vida aqueles que de fato leem a palavra. É muito bom vir aqui, culto quarta ou quinta, pastor? No culto de quarta, na escola bíblica, no culto da manhã, no culto da noite. É muito bom ouvir o seu pastor, é muito bom ouvir músicas ali no YouTube, pregadores, mas não apenas escute, se aprofunde no que a palavra diz. Uma das coisas que nós vamos notar em Atos 17 é que os nossos irmãos bereanos, mesmo tendo o top dos pregadores ali com ele, apóstolo Paulo, o que eles fazem? Abrem a palavra de Deus e olham com integridade para o texto bíblico para dizer: será mesmo que ele está falando a palavra? Muitas vezes nós recebemos qualquer coisa e a gente fala: é Deus falando. E quando nós precisamos, de fato, usar aquilo que Deus falou com a gente, nós não conseguimos. Por quê? Porque nós não temos profundidade na palavra. Nós somos rasos, nós não sabemos, nós não admitimos quem nós somos, os nossos pecados, as nossas falhas. E nós precisamos viver uma vida assim. Pastor Carlos, enquanto conversávamos ali e orando aqui, também deixou muito claro: às vezes nós estamos 10, 20, 30 anos dentro de uma igreja e a gente de fato não se entregou a Jesus. A gente acha que está aqui porque a gente levanta a mão, a gente louva, nós lemos a Bíblia, mas o quanto da tua vida tem frutificado na vida das pessoas? Nós precisamos pensar isso, porque uma pessoa que vive em profundidade, ela vive para que o outro possa também viver a vida em Jesus. E o texto aqui, quando diz: o ser humano não viverá, o verso 4, aí o finalzinho: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus está dizendo, Jesus está dizendo ali para Satanás: olha, Satanás, eu de fato estou com fome. Eu de fato preciso sustentar a minha carne, mas a palavra de Deus também me sustenta. A palavra de Deus também me fortalece. A palavra de Deus também é abrigo para mim. A palavra de Deus muda a minha vida e me sustenta, a ponto de eu entender o que eu devo fazer a partir daqui. Mas Jesus, ele não fica só nessa, porque o Satanás olha para ele e fala assim: olha, a parte física eu não consegui suprir, mas vamos em outro lugar. E aí o verso, a partir do verso 5, diz o seguinte: então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus mais uma vez responde: também está escrito: não põe à prova o Senhor seu Deus. Nesse momento, o que o diabo faz? Já que ele cita a palavra de Deus, citarei também. E aí o que Satanás fez? Está escrito lá: os anjos vão dar ordem a respeito e vai ficar tudo bem com você. Quantas vezes, irmãos, nós estamos seguindo pessoas que têm aparência de crente, que têm fala de crente, que age como crente, mas que muitas vezes estão longe de Jesus e não sustentam o evangelho da graça de Deus. Quero dar alguns exemplos para vocês aqui. Porque às vezes a gente fala e a gente não assimila, o que a gente está querendo dizer. Mas a partir do momento que você escuta alguém dizendo: você é poderoso, você é forte, você é o melhor, segue a tua vida, você vai conquistar todas as coisas. Tome cuidado com isso. A palavra de Deus diz isso para mim e para você. Se você for lá em Filipenses 3, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas dá uma olhadinha no texto antes. Posso passar necessidade, posso ter alegria, posso ter tristeza, mas naquele que me fortalece eu posso todas as coisas. Às vezes os pregadores têm colocado tudo isso sobre você, como se você fosse o centro daquilo que Deus
E a gente precisa pensar nisso. Quer ver uma outra coisa? Muitas vezes também, para que a igreja cresça, para que nós tenhamos mais número de pessoas, as pessoas que estão à frente da igreja acabam colocando em evidência uma questão financeira. Quem aqui, gente, não quer ganhar milhões, né? Nós queremos ter um carro do ano, nós queremos uma casa, nós queremos dar uma boa faculdade para os filhos, escola, viagens. Mas muitas vezes o que as pessoas colocam é uma dependência no dinheiro e não uma dependência no Deus que dará o dinheiro para você, que vai te suprir. Percebe como Satanás ele vai agindo nas nossas vidas, usando a palavra para que eu e você fiquemos numa vida de rasidade e não numa vida de profundidade. Porque o que ele faz com Jesus agora é levar ele para a cidade santa, colocar num pináculo e falar: olha, pode cair, está tudo certo, os anjos vão te servir. Quantas vezes eu e você, nós não vivenciamos experiências dessa forma? Satanás falando: olha, está tudo bem, pode fazer. E aí o Espírito Santo incomodando você: não faça. E Satanás dizendo: faça. E aí a gente escuta através da voz de um servo de Deus, que a gente compreende como servo de Deus. E então, quando a gente cai no pecado, quando a gente cai na insegurança, quando a gente cai na nossa falta de fé, o que acontece com a gente? Vergonha. Não consigo me aproximar de Deus. Mas a única coisa que Jesus diz para Satanás nesse tempo é o seguinte: não põe à prova o Senhor seu Deus. Quantas vezes a gente está no raso e a gente começa a fazer promessas para Deus, né? Sejam elas cantadas, sejam elas em oração e dizendo: Deus, se eu conseguir ir além com o Senhor, a minha vida vai fluir e eu vou falar de Jesus para tantas pessoas. E aí na primeira oportunidade que a igreja abre as portas para um evangelismo, você como irmão faz o seguinte: não vai dar para ir hoje. Não, hoje eu tenho festa do meu amigo. Hoje eu tenho festa de fulano. Hoje eu tenho compromisso no trabalho. Hoje eu vou para a faculdade. E a gente começa a inventar milhares de desculpas. Mas o que você pediu para Deus? Na promessa que você fez: vou gastar a minha vida, vou estar num oceano onde Deus trabalha no meu coração, dou minha vida ao Senhor. E na primeira oportunidade a gente acaba dizendo: não, Deus, não foi bem assim que eu disse. O que Satanás faz aqui com Jesus é o seguinte: vai lá, os anjos vão cuidar de você. E muitas vezes o que ele faz na nossa vida é: vai lá, vive um pouquinho mais de profundidade. Mas quando nós estamos no deserto, a gente quer correr do deserto. A gente quer correr do problema. Porque a gente, de fato, não entendeu o que é viver uma vida profunda com Deus. Mas o texto ainda tem mais algumas coisas para nos dizer. Aqui a partir do verso 8 diz o seguinte: o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. O raso não me satisfaz, porque eu me esvazio de mim mesmo, e o meu ego e aquilo que eu sou vai ser cheio de Deus. É aquilo que os irmãos estão tratando em Efésios 3:19. Aqui agora o que o diabo faz é exatamente o que ele gosta de fazer comigo e com você: encher a gente de ego, trabalhar no nosso orgulho. Quem aqui não gosta, irmãos, de ouvir um elogio que massageie o seu ego, e que isso te leva a vivenciar outros pecados? Quer ver um exemplo, irmãos? Seu casamento destruído, ou seu relacionamento destruído, chega alguém e diz: nossa, mas você está tão bonita. Nossa, você fala tão bem. E aí no primeiro momento: que legal, alguém está me notando. No segundo momento: ai, meu marido não faz isso em casa. No terceiro momento você cai na tentação do adultério. Mas é mês da juventude, né, pastor Carlos?
Pornografia, muitas vezes é assim também. É só uma satisfação momentânea. Vocês acreditam, irmãos, que hoje os professores na escola estão dizendo para os nossos jovens: vivencie uma vida de pornografia, é bom, é necessário, você cresce. E aí o pai fala: meu Deus, o que eu faço na escola, né? Porque a igreja está falando uma coisa, Deus fala uma coisa, vou trocar ele de escola. Meu irmão, não adianta. A não ser que seja uma escola confessional. Mas não tem adiantado. E aí você fala assim: mas meu filho está com um problema, vou levar ele no psicólogo. O psicólogo faz a mesma coisa. Percebe como as coisas vão agindo naquilo que massageia quem eu sou e aquilo que eu quero fazer. Queridos, pecado é tratado pela palavra de Deus. Pecado não se trata de nenhuma outra forma, a não ser pela palavra de Deus, estudo, oração, confrontação. Mas ele então, Satanás, mostra todos os reinos do mundo e diz: olha, se você adorar a mim, eu vou te dar tudo isso. Parece que Satanás, ele não entendia que ele estava conversando com o próprio Deus. Porque naquele momento, para Satanás, Jesus era o homem encarnado e que teria a possibilidade de pecado. Mas ao mesmo tempo, Jesus era o próprio Deus que veio a esse mundo mostrar para mim e para você que o raso não satisfaz e que nós precisamos viver uma vida de santidade, uma vida de profundidade, uma vida de interesse no nosso Senhor. E o que ele diz para Satanás? Então Jesus lhe ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Sabe o que a gente faz com Satanás? Fica aqui comigo, continua aqui, continua massageando o meu ego, continua me dando tudo o que eu quero. E quando nós estamos tão arrependidos, tão machucados, tão feridos, a gente não consegue mais nadar, porque as nossas forças se acabaram. Mas por quê? Porque você não se aprofundou na palavra de Deus, você não se aprofundou no seu tempo de oração, você não se aprofundou no seu tempo de devocional, você esqueceu que congregar faz parte. Quantos irmãos que poderiam estar aqui essa noite e talvez escolheram estar em outros lugares, a não ser adorando o próprio Deus? Mas Alisson, Deus só está no templo da Segunda Igreja Batista de Barra Mansa? Não. Mas o quanto a comunhão com os meus irmãos me fortalece para que eu consiga viver uma vida em profundidade. E quando eu estou com dificuldade, os meus irmãos vêm e me amparam. A gente não pensa nisso. Eu vejo alguns jovens aqui, mas o quanto de potencial ainda tem nessa igreja, Pastor Carlos, e eu acredito muito na juventude, por isso que eu sirvo juventude, mas o quanto de potencial tem em nós para que outras pessoas pudessem estar aqui adorando o nosso Deus. A gente precisa pensar nisso. Porque se o raso não me satisfaz mais, eu preciso esvaziar quem eu sou, tirar os meus mimimis. Mas fulano não é tão legal. Mas eu não sei se é que acontece, pastor Carlos, mas lá nos adolescentes da laje, eu não sei o que acontece. É uma problemática. Mas fulano não fala comigo. Mas cicrano, mais nada, irmão. Satanás só está procurando brechas para destruir a igreja de Jesus. Mas uma certeza nós temos: a igreja irá prevalecer, porque ela não é minha, ela não é sua, ela é de Jesus Cristo. Quando o texto diz o seguinte: vai embora Satanás, e eu vou adorar somente a Deus e prestar culto somente a Ele, o Mateus nos diz o seguinte: o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e serviram. No momento da ordenação dos anjos servir através de Satanás, o que Jesus falou? Não, eles não vão servir não. Mas no momento em que Deus quer servir a eu e você, Ele faz o extraordinário acontecer. Ele faz com que pessoas estejam com a gente. Ele faz com que pessoas cuidem de nós. Ele faz com que a palavra dele seja ministrada ao meu e ao teu coração, a fim de mudar os nossos pensamentos, a forma com que a gente age. Adoração é tudo o que a gente quer, né? Ser cuidado é tudo o que a gente quer. E por isso Satanás age muito nisso. Mas o que eu e você precisamos pensar é que uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida humilde.
Então, se você vai para Filipenses 2, você vai notar que o próprio Jesus se esvazia dele mesmo e humildemente vive aqui entre nós. Você quer de fato viver a profundidade do amor de Deus, da graça de Deus? Seja humilde. Esteja à disposição do que Deus quer fazer na minha e na sua vida. O texto de Efésios diz para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O texto de Mateus nos ensina através de Jesus Cristo que ser cheio de toda a plenitude de Deus é ser um discípulo que de fato vivencia a vontade de Deus e a sua palavra. Não tem como, meus irmãos, viver uma vida profunda no Senhor e não mais no raso, se você abrir a sua Bíblia agora só no próximo domingo ou no próximo culto de quarta-feira. Não tem como. Tem como você viver uma vida profunda, mas eu quero te lembrar algumas coisas que Jesus passou. Ele viveu uma vida profunda, mas ele foi levado ao deserto. Prepare-se. Você quer viver em profundidade? Quer viver amando ao Senhor? As pessoas vão começar a falar mal de você. As pessoas vão começar a falar que você é careta. As pessoas vão começar a falar que você é crente demais. As pessoas vão começar a falar, mas só vive na igreja agora. E tenha orgulho de viver isso. Porque a palavra de Deus garante para mim e para você a eternidade dos discípulos que amam Jesus sobre todas as coisas. Mas Jesus também nos ensina no deserto, no momento difícil, que o que de fato vai valer a pena é viver pela palavra de Deus. Quer ter profundidade com Deus? Decore texto bíblico. Eu e Neila, a gente começou um hábito. A gente comprou uma luzinha para pôr na geladeira e a gente começou um hábito de cada semana escreve um versículo. E a gente tenta decorar. A Neila é muito melhor que eu para decorar. Tanto é que quando eu estava no seminário, fazendo grego e hebraico, a Neila que decorava e eu que ia mal na prova. Porque ela tem essa facilidade de decorar. Mas a gente colocou para quê? Para que a palavra de Deus esteja sempre no nosso coração. Nós não temos filhos ainda, mas a gente pensou, e se os nossos filhos não verem isso em nós? Como que a gente faz? E aí a gente quer começar a brotar isso. Você quer viver uma vida profunda com Deus? Esteja direcionado pela palavra dele. Você quer viver uma vida com Deus? Busque conhecer a Deus. Pasmem, meu irmão. Tem pessoas dentro da igreja que você pergunta para ela, quem é Deus? Ela não sabe. Ela vai falar a frase clichê. É aquele que cuida da minha vida. Meu irmão, isso é bom também, mas seja mais profundo no teu relacionamento. Quem é Jesus? Qual é a obra do Espírito Santo? Como que a graça de Deus cuida de você? Isso é viver profundidade em conhecer a Deus e a sua palavra. E por último, se você quer viver de fato uma vida de profundidade, viva uma vida humilde, que a tua vida seja direcionada pelo próprio Deus, a ponto das pessoas olharem para você e falar assim, nossa, quero ser que nem esse crente. Ele tem uma vida tão profunda com Deus. E aí, como o pastor Carlos fala, misericórdia, mas vai, irmão, vai. Vai, porque se você vive uma vida profunda com Deus, não vivendo mais o raso, que o raso não te serve mais, tenha certeza que Deus te usará para a glória do nome dele. Não vai ser glória minha, não vai ser glória da CIB de Barra Mansa, não vai ser glória da juventude, porque faz um mês da juventude. Não, a glória é de Deus. Outras pessoas serão acrescidas, porque Deus quer que elas sejam acrescidas. Outras pessoas viverão através dos frutos que você mostra, porque a glória é de Deus e Ele que quer agir assim. Meus irmãos, eu sei que às vezes nós tratamos temas, como igreja e a gente pensa assim, mas o melhor que a gente poderia ter é um acalento do Espírito Santo, uma palavra calma para os nossos corações, estou sofrendo tanto. E aí vem um pastor e fala, você vai continuar sofrendo. Tudo que a gente queria, não vou sofrer não. Viver com profundidade com Deus, é tranquilo. Deus agora vai estar comigo todos os dias. Vai, mas Satanás também. Porque tudo que Satanás quer é que você continue vivendo uma vida no raso. Tudo que ele quer é que você não se relacione com Deus. E teu posicionamento essa noite precisa ser, Senhor, eu quero viver em profundidade.
Eu sei que eu vou passar problemas, eu sei que eu vou ter tribulações, eu sei que eu vou precisar escolher entre o certo e o errado, mas escolha mediante aquilo que a palavra tem para mim e para você. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, Deus, por essa oportunidade que a gente tem de desfrutar da tua palavra, num texto tão conhecido, mas que muitas vezes passa tão desapercebido por nós. Porque foi o Senhor mesmo que levou teu filho ao deserto para ser tentado. E tentado pelo adversário das nossas almas, Satanás, que tão de perto nos rodeia. Mas quando nós temos a nossa vida entregue ao Senhor, nós somos blindados pelo Senhor. Nos ajuda, Deus, porque é tão fácil falar e tomar uma decisão de viver profundidade. Mas é tão difícil continuar em profundidade. Muitas vezes a gente quer subir ao raso, porque está sufocando, porque os nossos valores estão sendo atingidos. Mas tudo que nós pedimos, Senhor, é que o Senhor traga ao nosso coração a vontade de continuar amando ao Senhor. A vontade de continuar junto contigo, a vontade de continuar estando adorando, a vontade de continuar vir à igreja. Deus, eu te peço pela juventude aqui da CIB de Barra Mansa. Levanta, Senhor, adolescentes e jovens que amem ao Senhor, que vivam em profundidade, a ponto de todas as pessoas que convivem com eles notar isso e querer vivenciar uma vida contigo. Fortalece eles, Senhor, nos dias da dificuldade, nos dias em que o deserto estiver tão intenso e eles não conseguirem forças para continuar vivendo uma vida contigo. Que nesse tempo os seus anjos sirvam os meus irmãos, Pai. Nós cremos nisso, nós cremos no teu poder, na tua atuação, e por isso nós entregamos as nossas vidas ao Senhor e pedimos, fica conosco, por favor. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Pastor Carlos, muito obrigado pela oportunidade. Irmãos, Deus abençoe vocês. Juventude, continuem firmes. Não pensem nos grandes movimentos. Se a gente pensar nos grandes movimentos, a gente vai falar, a gente nunca vai chegar lá. Pensem no que vocês são hoje e o que Deus tem dado a vocês hoje. E vivam a partir disso, tá? Porque a glória de Deus será manifestada na vida de vocês. Deus abençoe. Obrigado, meu irmão. Igreja, coloque-se de pé, por favor, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, irmãos. Enquanto o Alisson estava aqui ministrando a palavra, eu estava pensando, Senhor, a tua palavra diz que aquele que iniciou a obra terminará. Nós vamos louvar ao Senhor com o próximo cântico. Ora pela sua vida, ora por aquele irmão que não está aqui conosco nesta noite, ora para que o Espírito de Deus cumpra com a palavra de Deus em sua vida, quando está escrito aqui, o Senhor dizendo o seguinte: aquele que iniciou a boa obra terminará. Pode ter a certeza absoluta de que o Senhor quer que as águas passem dos artelhos, das coxas, da barriga, dos ombros. O Senhor quer que a igreja dele seja cheia do Espírito do Senhor. Louvemos a Deus em nome de Jesus. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem o Senhor não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou?
minha alma se perder em ti, Senhor. Do Que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Que as palavras dessa noite elas possam repercutir no nosso coração. Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Cante isso, igreja. Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. E só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia. Glória a Deus. Santo Espírito de Deus que está nesse lugar, nós nos rendemos diante de ti, Senhor. Senhor, não há palavras para descrever, ó Pai, a tua graça sobre nós. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor, ó Deus, amor incondicional, amor, ó Deus, que não negou o seu próprio filho por amor a nós. Pai, nós não somos dignos, mas é a tua graça, Senhor Deus. E sem ti, Pai, nós não somos nada. Nós nos derramamos diante do Senhor, ó Deus.
A tua igreja, Pai, nessa noite, se derrama diante do Senhor. Pai, obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado pela vida de cada irmão aqui, Senhor. Pela palavra, Senhor Deus, que foi ministrada aos nossos corações. Oh, Senhor, a tua presença é doce. A tua presença, Senhor Deus, ela é agradável. Aleluia, Senhor Deus. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Você pode tomar seu assento. Tem apenas 2 recados importantes. O primeiro é: leve o que você viveu aqui nessa noite para a porta para fora. Que essa experiência, o Espírito Santo de Deus, não fique apenas aqui, mas que ela te acompanhe por onde você for. Assim como nós acabamos de cantar, nós levaremos o Espírito Santo de Deus por onde formos. Na quarta-feira, nós temos um desafio para os irmãos da igreja. Aproximadamente 2 meses, nós fizemos uma repaginada, né, pastor? No culto de oração. E você que é membro da segunda igreja ainda não sabe, todas as quartas-feiras nós também agora temos a equipe de louvor adorando. Temos um momento maravilhoso de adoração, de oração, de entrega. E quem tem vindo tem experimentado algo sobrenatural de Deus nas quartas-feiras. Mas ainda nós estamos sentindo a sua falta. Assim como o pastor pregou nessa noite. Queridos, qual tem sido o seu propósito diante de Deus? Quando nós falamos que queremos conhecer a Deus, o quanto nós temos verdadeiramente investido tempo nas coisas de Deus. É tão triste saber que às quartas-feiras tem irmãos nossos sentados à frente da televisão assistindo as novelas. É tão triste saber que tem quarta-feira que os irmãos estão trocando um tempo de adoração genuína com o Espírito Santo de Deus para ficar no TikTok. Em nome do Senhor Jesus, quebre essa barreira em nome do Senhor Jesus essa semana. Rompa com isso. Rompa com o seu cansaço em nome de Jesus. Eu sei que você está cansado. Nós também estamos. Trabalhamos todo dia. Mas o que nós temos vivido tem sido sobrenatural. Nós queremos viver com você. Coloca na sua agenda a partir de hoje. Toda quarta-feira eu estarei na casa do Senhor louvando a Ele. O segundo recado é no próximo sábado. Próximo sábado nós vamos ter a nossa rede de jovens junto com o nosso festival de inverno. Queridos, será um momento extraordinário de louvor e adoração, de presença do Espírito Santo de Deus. Toda essa alegria, toda essa festa que nós estamos celebrando aqui, nós vamos levar lá para fora. Nós vamos montar os instrumentos lá, para a glória do Senhor Jesus. Virão alguns amigos também tocar com a gente. A nossa equipe aqui, o pessoal da nossa igreja, nós estaremos a partir das 18h30, iniciando louvor e adoração. Nós vamos ter ali fora algumas barracas, algumas coisas que você pode comer, você pode se alimentar da palavra e se alimentar fisicamente também. E sabe qual é o melhor? Vou contar um segredo para você. A entrada é franca. Você está convidado. E não só convidado, para você trazer alguém com você. Todos os nossos amigos que estão nos visitando aqui hoje,
Vocês estão convidadíssimos. Próximo sábado, 18h30, aqui no pátio da nossa igreja. Será uma festa maravilhosa. E nós esperamos vocês. Nós somos uma família. Nós precisamos agir como uma família. Família fica junto, irmãos. Então, se você tiver algum compromisso, dá um jeito aí, tenta desmarcar, tenta jogar para outra semana. Vem para cá, vamos celebrar junto. Vale a pena, vale a pena. É só um ensaio para quando a gente chegar lá na glória, a gente poder celebrar todo mundo junto. Aí vai estar lá a segunda igreja, conforto, primeira, segunda, vai estar todo mundo lá, adorando ao Senhor. Então vem celebrar com a gente em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe. Coloque-se de pé, por favor, vamos orar. E agradeço a Deus pela presença dos irmãos aqui, os visitantes também, o pastor Alisson. Que a bondade do Senhor continue sendo manifesto na vida de vocês, em nome de Jesus. Pai, graças damos ao Senhor, como acabamos de cantar, a Tua presença, somente a Tua presença é o que nos basta. Tendo o Senhor, temos tudo. Visita os nossos irmãos, aqueles que convidamos para estarem aqui conosco, Pai. Visita-os onde quer que eles se encontrem nesta hora. Traga-os para que na quarta-feira, para que no sábado, domingo, Senhor, estejamos nós aqui nos reunindo em Teu santo nome para adorá-lo em espírito e em verdade. Abençoa as mulheres, ó Pai, as nossas irmãs que estarão amanhã aqui no templo às 15 horas em oração. Ministra no coração de cada uma delas o que precisam ouvir e receber da parte do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque começamos o primeiro dia da semana bem, prestando um culto ao Senhor, adorando, louvando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor, sendo ministrados pela santa, bendita palavra do Senhor. Leva-nos em paz para casa, guarda-nos, protege-nos, Senhor, livra-nos da queda, livra-nos do homem mau, da mulher má. Ó Deus, guarda a nossa entrada para onde formos, conceda a nós uma excelente noite de sono, que possamos deitar, dormir e descansar. Ao despertarmos nesta manhã de segunda-feira, coloca um novo cântico em nossos lábios. Aquilo que havemos de fazer nesta semana, abra as portas, Senhor, envia os recursos, Senhor, retira os empecilhos, obstáculos, ó Pai, e dê a nós o que precisamos receber em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos fez até o presente momento. É a oração que a Tua igreja faz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus que já foi derramado dentro do nosso coração, e que as doces benditas consolações do Teu Santo Espírito repousem sobre nós. É a oração que a Tua igreja faz em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar a Deus, meu irmão, em nome de Jesus.